Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro da gente, né? O Incrível Mundo dos Procariontes. Então, pode pegar para vocês acompanharem, tá? A gente está no capítulo 3, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema aí dos 3 domínios, tá? Bom, gente, como a gente viu até aqui, os cientistas, né? Eles classificaram os seres vivos em 5 reinos, né? O reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plant e reino Animal. Então, normalmente, são esses 5 reinos que a gente conhece, né? Porém, eles são sempre agrupados, né, em procariontes e eucariontes. Ou seja, procariontes são aqueles que não apresentam a carioteca e eucariontes são aqueles que apresentam a carioteca, né, que vai delimitar aí o núcleo. Até aí tudo bem, né? A gente lembra dessas características. Mas aí apareceu um microbiologista norte-americano chamado Carl Richard Wurz. Ele fez uma divisão, né, nesses reinos. Para ele, o reino Monera, no caso, ia deixar de existir, certo? E aí ia dividir nos seres eucariontes e os seres procariontes, tá? E aí os procariontes iam se dividir em arca, bactérias e bactérias, tá? Eu não tenho mais aí o reino Monera. Os eucariontes continuam normal, porque como a gente sabe, procariontes, dentre os reinos, eu só tenho Monera, tá? Eu não tenho o eu não tenho protista, planta, fungo, animalia, nenhum desses reinos, eu não tenho nenhum representante que seja procarionte, apenas eucarionte, tá? Então, essa classificação dele, né, que foi o reino Monera, ele deixa de existir, aí ele cria 2 reinos distintos, ele dividiu aí em arqueobactérias, né, e bactérias. As arqueobactérias é como se fosse um tipo de bactéria falsa, tá? As eubactérias, né, que é o reino bactérias, seriam as bactérias verdadeiras mesmo. Ele, em seus estudos, né, ele estudou lá o RNA ribossômico, ele estudou toda a complexidade, né, dessas estruturas, e aí ele provou, né, que a vida na Terra, ela estava muito relacionada entre esses seres procariontes, tá? E aí ele conseguiu através de suas pesquisas, mostrar que as arqueas, elas estão muito ligadas ao grupo dos eucariontes, muito mais até do que as próprias bactérias, tá? E aí isso foi muito importante porque ajudou a descobrir a origem da vida, certo? Então, gente, vai ficar aí 3 domínios distintos, né? Eu tenho aí os 6 reinos, de acordo com a classificação dele, tá? E eu tenho 3 domínios. Tenho as bactérias, as arqueabactérias e os eucariontes, tá? Que é o do domínio eucário. No início, a comunidade científica realmente rejeitou, tá? Essa ideia proposta por ele. E aí, em 1990, quando ele estudou muito, quando as pessoas começaram a estudar muito mais a questão dos genomas, né? Das células mesmo dentre esses seres vivos, essa teoria dele começou a ser muito mais aceita, tá? Vamos falar um pouquinho resumido sobre esses domínios. A gente vai estudar mais à frente com as características mesmo de cada um, tá? Primeiro, gente, o domínio árquea. Aqui eu trouxe a questão dos reinos, né? As bactérias, as eubactérias, gente, elas são formadas pelas bactérias mesmo e pelas cianobactérias. As arqueobactérias, né, são aquelas extremófilas, a gente vai falar um pouquinho. E aí eu tenho os eucariontes, que ficaram aí os animais, os vegetais, os protistas e os fungos. As arqueobactérias, elas são bem mais antigas, são seres bem mais primitivos mesmo.
elas são procariontes, né, como a gente já sabe, e elas são quimiotróficas. O que isso quer dizer? Elas não dependem do sol, né, da luz, para fazer o seu alimento, né? Diferente das plantas, das algas aí que vão usar a fotossíntese, né? Através da luz, elas vão utilizar alguns compostos químicos que elas encontrarem, tá? E aí, através da oxidação desses compostos químicos, elas vão obter seu alimento, né? Que vai ter a obtenção de energia. Por isso, esse processo, ele difere da fotossíntese. Tem a mesma ideia, né? Mas ele difere, né? Pela origem da onde elas pegam a energia, certo? Bom, a maior parte, gente, desse domínio são seres que são extremófilos. E isso quer dizer que eles conseguem sobreviver em condições extremas. Lembra que a gente estava estudando sobre a teoria da panspermia, né? De bactérias que viviam em condições extremas? Então, elas são presentes aí nas arqueobactérias. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E isso foi muito importante porque eles começaram a estudar os limites dos seres vivos, né? Que esses daí eles conseguiam suportar um limite muito mais extremo do que o restante dos seres vivos. As arqueas antes eram classificadas como bactérias, né? Por quê? Porque elas possuem o mesmo formato, elas possuem alguns genes e elas funcionam de forma parecida, gente. Porém, descobriu que alguns seres desse domínio, né, das arqueas, também compartilham genes, né, com os eucariontes. Então, se pensava que ela teria aí características apenas dos procariontes, mas não, algumas arqueobactérias apresentam genes também dos procariontes. Então, na verdade, as arqueobactérias, elas estariam muito mais ligadas aos eucariontes do que as bactérias, tá? Então, vamos lembrar lá da Terra primitiva. A Terra primitiva, né, que a gente estudou, gente, tinha uma temperatura muito alta, né? Tinha diversos vulcões, e aí tinha os vulcões, eles liberavam alguns gases, como dióxido de carbono, nitrogênio, metano, amônia e água. Ainda não se tinha oxigênio. Então, as arqueas e algumas bactérias conseguiram evoluir nessas condições extremas da Terra primitiva. Então, como vocês podem ver, são seres muito antigos, certo? Que conseguiram sobreviver a essa época, né? E aí, o livro de vocês traz aqui o exemplo das arqueobactérias chamadas termófilas. Essas arqueobactérias, meus amores, elas conseguem suportar a temperatura de 110 graus, tá? Enquanto a maioria dos seres vivos só consegue temperaturas próximas aí a 60 graus, já não conseguem mais sobreviver, certo? Mas nem todos os seres, tá, das arqueobactérias são extremófilos, mas a maioria são. Existem também aquelas que são chamadas de halófilas, vivem em ambientes aquáticos que têm uma concentração de sal muito grande. Tem também as acidófilas, que vivem em locais muito ácidos. Tem também as alcalinófilas, que são aquelas que vivem em locais que têm uma alcalinidade muito elevada, tá? As bactérias, elas, a gente já estudou, né, sobre elas. São seres unicelulares, apresentam apenas uma célula, são procariontes, né? E antes elas eram chamadas de eubactérias. Nesse domínio, gente, a gente vai encontrar aqui bactérias patogênicas, né, que são nocivas aos seres humanos. Vamos também encontrar bactérias que vivem em água, vivem em solos, em diversos ambientes, tá? E temos também as cianobactérias, que são bactérias que fazem a fotossíntese, tá? Vou ter também bactérias que fazem aquele processo que a gente acabou de falar, que são quimiosintetizantes, tá? E outros tipos de bactéria que usam outras formas. No domínio eucária, aí eu vou ter os eucariontes, esses aqui de baixo, protista, planta, fungo, animalia. São seres, né, que possuem a carioteca, né, isolando o material genético.
eles têm uma ligação muito grande, esses três domínios, né? Quando vão estudar, geralmente se tem a teoria, né, a ideia de que houve um ancestral em comum, né, que originasse todos esses seres vivos. Essa ideia é muito forte por conta das questões, das características similares que são encontradas nesses seres, tá? Acredita-se, gente, que houve uma transferência aí de genes bacterianos, tá? E aí acabou desenvolvendo a primeira célula eucariótica, né? Vocês lembram aí que surgiram alguns seres fotossintetizantes lá na atmosfera primitiva, e aí, através desses seres fotossintetizantes, né, que o oxigênio conseguiu aparecer na atmosfera, que ainda não tinha. Então, todos eles têm uma ligação com a origem da vida, tá? A concentração de oxigênio, né, favoreceu o surgimento aí de bactérias aeróbicas, né, que elas utilizam o oxigênio para desenvolver seus processos. E aí tem algumas, a questão da origem das células eucarióticas, né, que provavelmente foi uma bactéria que se uniu a uma célula, certo? E aí tem o surgimento das mitocôndrias. Então, tem muita história por trás aí desses reinos que acaba ligando um ao outro, certo? Como vocês podem ver aí no livro de vocês, na página 23, tem a história de como os reinos eram divididos, né? Inicialmente era só o reino Plante, Animalia, depois veio o Protista, o Plante, o Animalia, depois veio o Monera, depois Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia, e aí vem Eubactéria, Arcabactéria, Protista, Fungi, Plante, Animalia. Essa evolução foi muito interessante, né, durante os estudos, tá? Bom, gente, o livro de vocês traz mais algumas informações, mas vocês vão ler, porque esse livro, O Incrível Mundo dos Procariontes, é mais algo a mais, sabe, que desperta um interesse na gente, para que vocês possam ler mesmo. Eu vou estar avaliando a questão das atividades, tá? Portanto, vocês vão dar uma pausa no vídeo e fazer aí as questões da página 26 e 27, tá? Façam as questões da página 26, 27. A 28 e a 29 não precisa fazer porque seria algo que a gente faria em sala, tá? Aí vocês vão dar continuidade para a página 30 e 31. Então, nesse momento, vão fazer a atividade da página 26, 27, 30 e 31. Dê pausa no vídeo, façam a atividade e me enviem, tá? Depois que me enviar, vocês vão voltar e a gente vai continuar aí no capítulo 10, Reino Protista, Algas e Protozoários. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu livro, gente. Vocês vão fazer atividade, eu ainda não, né? Vamos lá, reino protista, né? Algas e protozoários. Bom, gente, no capítulo anterior a gente falou muito sobre as bactérias, né? Sobre o reino Monera. Nós já falamos sobre o vírus. E aí, agora, a gente vai conhecer sobre o reino protista, né? Aqui nós vamos ter seres unicelulares e multicelulares, tá? E vamos ter seres autótrofos e heterótrofos. E também procariontes, tá? Antigamente, os protistas, gente, eles eram apenas as algas unicelulares e os protozoários. As algas que eram pluricelulares, elas eram colocadas como se fossem plantas, tá? E aí houve um deslocamento, né? Quando os cientistas começaram a estudar essas algas pluricelulares, eles perceberam que elas não possuíam tecidos verdadeiros, tá? Na sua estrutura corporal, né? As células, elas tinham pouca especialização para ser considerado um tecido verdadeiro. Então, ela não poderia ser uma planta. Tiraram as algas pluricelulares e jogaram para o reino protista. Então, quando Tia Liz perguntar por que as algas pluricelulares não fazem parte do reino plante, do reino protista, a resposta é essa, tá?
porque elas não apresentam tecido verdadeiro na sua estrutura corporal e as células as suas células elas possuem poucas especializações. Bom, hoje a gente considera o reino protista as algas unicelulares, pluricelulares e protozoárias, tá? E a gente vai aprender cada um desses seres. Bom, as algas, né? A gente vai estudar primeiro as algas, depois os protozoários. As algas, elas são encontradas tanto na água doce como na água do mar, tá? Elas podem ser tanto unicelulares como pluricelulares, inclusive as unicelulares, elas são bem pequenininhas, né? Elas podem ser visualizadas com o microscópio. E eu também posso ter algas aí que terão 60 metros de comprimento, tá? Então, eu tenho uma quantidade bem variada. Bom, outra característica das algas é que elas são autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento. Elas produzem através da fotossíntese, né? Que a gente sabe que produz a glicose através da luz solar, né? E elas também, gente, liberam grande quantidade de oxigênio. Na verdade, as algas elas conseguem liberar até mais oxigênio do que as plantas. Elas são responsáveis aí pela maior parte do oxigênio na atmosfera. Às vezes a gente acha que são as plantas, né, que produzem mais oxigênio, mas são as algas. Elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, né? Principalmente porque ela fornece oxigênio para a atmosfera, ela fornece oxigênio dentro da água e ainda produz alimento para alguns animais que vivem aí em locais aquáticos. As algas, elas também têm um valor econômico por causa da sua utilização em algumas substâncias como o glutamato de sódio. Quem não sabe o que é glutamato de sódio seria aquele realçador de sabor, tipo aquele Ajinomoto, sabe? O agar, que ele é utilizado na indústria de alimentos, e também, gente, as folhas das algas são apresentadas aí. Folhas assim, o livro de vocês coloca até folhas entre aspas, porque as algas não apresentam folhas, tá? Quem tem folhas são as plantas. Mas como a gente acha que é folhas, né? A gente acha, porque parece. Então, essas folhas, entre aspas, são utilizadas na alimentação como no sushi, tá? E sushi, meu cachorro tá aqui ó, me olhando. Na hora que eu falei sushi, ele olhou. Vamos lá. Gente, vamos aprender aí os 3 tipos de algas. A gente tem as algas unicelulares e as pluricelulares. Vamos começar primeiro pelas algas unicelulares. Eu tenho aí, gente, as euglenófitas, bacilariófitas e os dinoflagelados. As euglenófitas, elas são algas bem pequenininhas, tá? Elas são flageladas, como vocês podem ver aí, ela possui esse rabinho aí, que a gente chama de flagelo, tá? Esse flagelo serve para que a alga possa se locomover. Elas são aquáticas e elas apresentam um comportamento mixotrófico. O que isso quer dizer? Que ela pode tanto ser autótrofa na presença da luz solar ou heterótrofa quando ela não encontrar a luz solar, tá? Ela tem essa característica dupla aí. Esses seres, eles habitam geralmente água doce, tá? Como eu falei, se locomove através de flagelos. Aí eu coloquei até a figura aqui para vocês observarem, né, que é como se ela mesmo fosse a própria célula, né? Esses seres microscópicos que são unicelulares, seu próprio corpo é sua própria célula. Como vocês podem ver, o núcleo ele fica no meio, né? Eu tenho ali mitocôndria, complexo de Golgi, que são estruturas, né, da célula. Vamos falar um pouquinho sobre as bacilariófitas. Gente, elas são aquáticas, elas são imóveis, tá? Elas têm uma parede celular, essa parede celular é composta por sílica. E a maior representante desse grupo são as diatomáceas, que são essas aí que eu coloquei, que eu trouxe essa figura. Gente, as algas, elas apresentam ornamentações, é como se alguém tivesse decorado, porque como vocês podem ver, observem aí como elas são tão bonitinhas, né? Parece que alguém fez, assim, que alguém decorou essas algas.
Elas apresentam sempre duas partes, uma em cima e embaixo, encaixando. Essas partes, gente, são chamadas de tecas. Elas se encaixam mesmo como se fosse um frasco, tá? Com a sua tampa. Por milhões de anos, essas carapaças elas se acumularam no fundo dos mares, né? E hoje se conhece pelo nome de diatomito. Os diatomitos, eles são utilizados na fabricação de tijolos, tá? Também são usados na construção de monumentos, tá? Vamos agora falar sobre as dinoflageladas. Essas algas, elas são marinhas, né? Pode ser encontrada também água doce, mas é bem pouco. A maioria mesmo são marinhas. Elas podem ser tanto autótrofas como heterótrofas, né? Aí vão ser autótrofas ou mixotróficas, na verdade. Elas são móveis, gente, elas conseguem se locomover, como a gente viu, essa espécie aqui, ela se locomove, essa aqui não se locomove e essa aqui se locomove, tá? Elas se locomovem porque elas têm dois flagelos, né? Diferente da anterior. Eles se batem e elas conseguem se locomover. Eles se batem como se fosse um peão, tá? Algumas espécies brilham, possuem uma característica chamada bioluminescência, né? É como se elas fossem emitir luz. Depois vocês dão uma pesquisadinha no Google, tá? Para vocês verem. Algumas, gente, são capazes de se reproduzir muito rápido, e aí eu vou ter um problema, né, conhecido como maré vermelha, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de reprodução dessas algas, e aí isso realmente acontece, depois vocês dão uma olhada no Google, né? O que acontece há um desequilíbrio pela poluição, né, que acaba alterando a salinidade do mar, altera a temperatura, ou às vezes jogam ali alguns resíduos, né? E aí as algas elas começam a se reproduzir muito rápido. Com isso, elas acabam fechando, ocupando ali, né, a superfície ali do mar, não deixando que o oxigênio passe. Tá? E com isso aí, ela também pode liberar, gente, toxina. Então, ela mata os seres, né, que estão dentro do mar e os seres que se alimentarem, né, desses animais aí, de alguma coisa que veio aí do mar, né, que acabou inalando ou digerindo essa substância tóxica das algas, podem morrer também por conta das toxinas que elas liberam, tá? Elas bloqueiam a passagem da luz. Perdão, gente. Elas bloqueiam a passagem da luz. Eu tinha falado do oxigênio, eu acabei me confundindo. Elas bloqueiam, na verdade, a passagem da luz. E aí, as que estiverem embaixo não vão conseguir fazer a fotossíntese, tá? E os indivíduos, né, que comerem peixes ou crustáceos, no caso, seres humanos, vão apresentar diarreia, tá? E alguns outros problemas de saúde. Vamos falar agora das algas pluricelulares. Essas, elas são mais conhecidas, tá? Eu tenho as clorofíceas, elas são chamadas assim porque elas têm muita clorofila, tá? O que confere a elas essa cor esverdeada. Elas são unicelulares, elas podem ser encontradas em árvores, tá? Elas podem ser associadas junto com fungo. Lembra lá no sexto ano que a gente estudou sobre os líquens, que era uma associação dos fungos com as algas? Então, são essas algas aqui que fazem essa associação com os fungos, tá? Gente, elas são consideradas em alguns locais como organismos pioneiros, porque ela acaba colonizando a área que não tem vida nenhuma, tá? As feofícias, que são as algas pardas, ela tem essa coloração mais escura por causa de um pigmento marrom que tem dentro dela, chamado fucoxantina. Elas são muitas dentro da água, né? Fica parecendo como se fosse uma floresta mesmo, submarina. E aí, gente, elas conseguem abrigar muitos animaizinhos aí
que sobrevivem para se esconder de grandes predadores, né? Eles ficam abrigados aí dentro delas, tá? As rodofícias são as algas vermelhas, né? Ah, Tia Liz, mas tá parecendo rosa. Mas elas são consideradas vermelhas, tá? Elas têm muito nas marés, como a gente falou, né? A maré vermelha. Mas elas também podem ser encontradas em água doce ou também em superfícies úmidas, como troncos de árvores, tá? Elas produzem, gente, carbonato de cálcio e isso faz com que ela ganhe uma rigidez, com que ela fique um pouco mais dura, tá? Elas se parecem muito com os corais, mas elas não são corais, tá? Elas recebem esse nome por causa de um pigmento chamado ficoeritrina, que está aí nessas algas vermelhas. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre a reprodução das algas e sobre os protozoários. A atividade que tem para fazer, além da que eu passei anteriormente, vai ser a da página 131. Certo, meus amores? Beijo e até a próxima aula.